Bom, lindinhos do meu coração, não vamos poder estar juntos nesses dias, mas eu vou gravar então uma apresentação para vocês. E eu pensei em começar com recozimento e normalização, porque na nossa última aula, que nós falamos de diagrama ferro-carbono, não consegui falar muito bem a respeito desses tratamentos térmicos. Então, eu acho que seria legal que a gente desse uma revisada. Embora na nossa aula prática eu tenha falado bastante de normalização, mas vou começar então revendo esses conceitos e aí a gente passa para propriedades mecânicas numa outra aula, tá bom? Então vamos lá. Recozimento e normalização são classificados como tratamentos térmicos. E a finalidade do tratamento térmico é sempre de alterar a microestrutura, e com isso, se vocês se lembram daquele tripé que a gente fez, que eu mostrei na primeira aula, né? Toda vez que existe uma modificação em processamento, ocorre modificação da microestrutura e com isso das propriedades mecânicas. Então, os tratamentos térmicos têm essa finalidade exatamente de promover essa alteração microestrutural. Existe uma série de tipos de tratamentos térmicos e com diferentes objetivos. Então, remoção de tensões internas que aparecem principalmente durante os processos de soldagem, aumento ou diminuição da dureza, se eu quero melhorar a usinabilidade, se eu quero melhorar a ductilidade, que é essa capacidade de se deformar plasticamente, se eu quiser melhorar a resistência ao desgaste ou muitas vezes melhorar a resistência à corrosão, eu tenho então um tratamento térmico específico para isso. Quando a gente fala em tratamento térmico, três parâmetros são muito importantes, que são temperatura, tempo e velocidade de resfriamento. Então, vamos falar de cada um pouquinho. O tempo, ele depende das dimensões da peça, naturalmente, né? Eu preciso homogeneizar a temperatura, e se eu tenho uma peça grande, ela vai ficar bastante tempo no forno. Mas também não depende só disso, depende da microestrutura que eu quero imprimir, função das propriedades mecânicas que eu estou objetivando nesse tratamento térmico. Uma coisa é certa, quanto maior o tempo, eu me asseguro de que eu vou conseguir dissolver a fase que tinha anteriormente, para eu conseguir, nessa nova fase, uma transformação mais homogênea. E uma coisa que a gente já comentou com vocês, que eu mostrei até o filmezinho, é o processo de crescimento de grão. Então, o tempo ele precisa ser bastante controlado, principalmente se eu tiver aços que não tenham elementos químicos na sua composição que segurem o crescimento de grão. Então, a gente ainda não falou disso, mas tem alguns elementos como alumínio, o nióbio, eles têm a função de não deixar o grão crescer mesmo com temperaturas e tempos maiores. Mas, enfim, a gente precisa controlar também. Outro fator importante é a própria temperatura de aquecimento. Vai depender do tipo do material, então a gente já viu, né? Se eu tiver aços com menos carbono, eu já tenho que usar temperaturas maiores. Se eu tiver aços com uma quantidade grande de elementos de liga, eu também preciso usar outras temperaturas, normalmente temperaturas maiores. E então a temperatura vai depender do tipo, no caso, que a gente está dando exemplo, no tipo do aço, né? E também o que eu quero como transformação de fase. Então, são parâmetros essenciais e que precisam ser controlados. E, naturalmente, a velocidade de resfriamento. A gente já viu lá na aula prática
que se eu tiro do forno e deixo resfriar o ar, eu estou aumentando a velocidade de resfriamento, estou mudando a microestrutura e com isso estou mudando as propriedades também. Então, a velocidade de resfriamento vai determinar qual é a microestrutura que vai ser formada também. E uma coisa a gente tem que ter em mente: quanto maior a velocidade de resfriamento, maior a dureza e a resistência. Isso normalmente acontece. Quais são os principais meios de resfriamento? Bom, depende do tratamento térmico. Se eu for fazer um recozimento, eu preciso de um resfriamento mais brando. Lembra, a gente contou. Vamos desligar e deixa lá dentro do forno. Então, vai resfriar bem devagar, que é o processo do diagrama de equilíbrio, né? Um resfriamento lento, em que todas as microestruturas que deveriam formar no diagrama de equilíbrio, elas acabam se formando. Um resfriamento ao ar é o meio de resfriamento mais rápido e normalmente utilizado para os tratamentos térmicos de normalização. Eu ainda posso usar banhos de sais. Quando eu misturo sais e aumento a temperatura, ele vira uma sopa, né? Vira um líquido denso que serve para fazer alguns tipos especiais de tratamentos térmicos. Ainda tem algumas empresas que usam chumbo, que é como metal fundido, né, para fazer um resfriamento bem mais lento. Mas isso é uma prática que deve ser eliminada, né? Pode ser utilizado óleo, tanto de origem vegetal como os mais utilizados, que são os minerais, água, soluções aquosas de sais, que são as mais severas. Vocês vão ainda utilizar, nós vamos utilizar esse tipo de vocabulário, né? Severidade, que é aquela capacidade de extração de calor. Então, quanto maior, mais severo o meio. E as soluções aquosas de sais, elas têm essa característica. Muito bem. Então, falando de recozimento, eu tenho alguns tipos de recozimento com objetivos diferentes. Então, eu posso fazer um recozimento de alívio de tensões, cuja ideia é remover as tensões, posso diminuir a dureza para melhorar a usinabilidade, isso é bastante comum, né, para aços hipoeutetoides, principalmente, e para alterar as propriedades mecânicas, diminuindo, né, as resistências e melhorando a plasticidade com esse aumento da dutilidade. Entre os tipos de recozimento, nós já falamos, né, do recozimento de alívio de tensões, existe o recozimento para recristalização, que é feito em qualquer liga metálica também, assim como o de alívio de tensões. O recozimento de homogeneização, utilizado principalmente para peças fundidas, antes de fazer uma laminação a quente, por exemplo. E existe o recozimento total ou pleno, que é um tratamento característico dos aços e cuja microestrutura a gente observou lá na aula, lá nos microscópios. E tem o recozimento para esferoidização, coalescimento ou globulização. Então, nós vamos agora falar um pouquinho de cada um. O alívio de tensões, então, é para aliviar tensões, principalmente dos processos de soldagem, tratamentos mecânicos, né? Como alguns tipos de deformação que pode ocorrer no tratamento mecânico, ou o mesmo processo de usinagem que provoca microdeformações, dependendo da aplicação do componente, é muito bom que se remova essas tensões, mesmo após processos de usinagem, corte. A temperatura utilizada é abaixo da zona crítica.
Então, se vocês se lembram, zona crítica é aquela linha onde acontece o eutetoide, zona crítica, a linha inferior da zona crítica é aquela onde acontece o ponto eutetoide, que é por volta de 723 graus Celsius. Lembram-se onde encontram as duas orelhinhas, né? Então, em 723 é o limite inferior. Então, esse alívio de tensões é feito abaixo dessa temperatura, então nessa faixa de 500 a 650 graus, mais ou menos. E isso é um recozimento, estou aliviando tensões, os resfriamentos devem ser com velocidades baixas, né? Deve-se, então, evitar velocidades mais altas para que não se promova as distorções. Existe um outro recozimento que é chamado recozimento para recristalização. Eu não vou falar dele aqui, porque quando a gente for ver deformação plástica, que a gente vai falar trabalha quente, trabalha frio, aí eu vou entrar em maior detalhe a respeito desse tipo de recozimento. Mas só assim, para vocês terem uma ideia, esse recozimento para recristalização a gente faz quando o material é bastante deformado e eu quero que ele, digamos, perca essa deformação. Então, eu uso esse tipo de recozimento. Ele também é abaixo da zona crítica, de 550 a 700 graus Celsius, mais ou menos. Então, lembra, no caso dos aços, 723 é o limite inferior, então ele é abaixo da zona crítica e o resfriamento, como todo recozimento, é feito ao ar ou ao forno, para que seja bastante lento. O recozimento de homogeneização é um recozimento, então, como está dizendo aí, feito para peças fundidas, e ele promove a difusão de elementos, dos elementos químicos, e é muito utilizado em aços, em lingotes, que vão ser trabalhados a quente. Então, veja bem, ó. Quando acontece o processo de solidificação, a massa líquida, ela vai empurrando o soluto, a massa sólida vai empurrando o soluto para a massa líquida, né? Então, ela vai solidificando, mas vai empurrando o soluto. Então, a última região a se solidificar é a região que fica mais cheia desses solutos. A gente chama isso de segregação, né? E se a gente usa o lingote, que é logo depois que fundiu, e vai fazer a laminação, você fica com uma alta concentração de elementos de liga em alguns locais, que podem estar formando fases que são frágeis. Então, a hora que vai laminar, nessa região, essa fase frágil, ela pode promover um insucesso do processo de laminação. Então, o que tem que fazer? Tem que fazer um tratamento em alta temperatura, né, homogeneização, como o próprio nome está dizendo, para que esses elementos tenham a capacidade de se difundir e deixar a peça com uma distribuição mais uniforme desses elementos de liga. Então, se vocês vão lembrar da aula, né, quanto maior a temperatura do tratamento, maior o grau de excitação, maior a difusão. Então, lembram-se lá que eu falava, a gente tem que pôr esse pessoal no estado pré-tusca? Então, é isso que a gente tem que fazer. Então, normalmente as temperaturas desse tipo de tratamento são temperaturas bem altas, né? Entre 1050 e 1200 graus, bem acima do limite superior da zona crítica. Eu não posso deixar entrar na orelha da austenita, né? Aquela orelhona lá em cima. Então, eu preciso tomar cuidado, não posso deixar entrar na fase líquida, mas eu utilizo temperaturas bem acima. E aí, o resfriamento, como todo recozimento, tem que ser lento. Se a peça é grande, ela pode resfriar o ar. Se a peça é menor, é conveniente que ela resfrie dentro do forno. O recozimento total ou pleno é aquele recozimento que, quando eu não falo nada e falo recozimento, eu estou
me referindo a esse tipo em especial de recozimento. Qual que é o objetivo? É amolecer o aço e apagar as estruturas que eu tinha anteriormente. Então, eu vou austenitizar para apagar o que eu tinha anterior. Então, mesmo que eu tenha feito um resfriamento mais rápido e tenha produzido outras microestruturas, quando eu faço o recozimento, ela some e volta a essa microestrutura que a gente viu no diagrama de equilíbrio. Ou seja, vamos ver se a gente lembra aqui, ó, aços hipoeutetoides, que é que a gente forma? Uma fase brancona lá que a gente viu, que é a ferrita, e aquelas regiões mais escurecidas que são a pelita, que é uma mistura de ferrita e cementita, correto? Então, para os ácidos hipoeutetoides, é essa microestrutura que é formada. Para os ácidos hipereutetoides, aí já forma a perlita. Então, lembram-se, perlita, que é formada por ferrita e cementita, e a cementite em contorno de grão, que é aquela fase indesejável que, formando rede, torna o material mais frágil, por causa que ela fica exatamente em contorno e facilita o crescimento das trincas, né? Mas isso aí, professora, tá para amolecer o aço? É uma estrutura que deixa o aço mais mole, se você comparar com os outros tratamentos térmicos. Mas o aço hipereutetoide, ele tem bastante carbono. Ele vai ficar, mesmo no estado recozido, ele é um aço mais duro, né? Quem é que está endurecendo? É o carbono, que está formando perlita em maior quantidade, cementita, enfim, é um aço mais duro. Os aços de maior teor de carbono. Então, vejam, aqui está falando quais são as temperaturas. Para os aços hipoeutetoides e eutetoides, eu uso a temperatura para fazer o aquecimento antes do resfriamento lento, 50 graus acima do limite superior da zona crítica. Lembram-se que eu falei para vocês que eu precisava definir o que era a zona crítica, porque eu ia utilizar esse termo? Então, limite superior da zona crítica é a parte da orelha, né? O limite inferior é o 723 e o limite superior é são aquelas linhas que se encontram no 0,8, certo? Então, é 50 graus acima do limite superior da zona crítica. E para os aços hipereutetoides, é 50 graus acima do limite inferior da zona crítica. Ah, quer dizer que eu não faço uma austenitização completa aqui? Melhor não, porque se a cementita de contorno ela não existir, se eu aquecer austenitizando totalmente e resfriar lentamente, ela vai aparecer. E se ela já tiver, eu vou solubilizar e ela vai aparecer outra vez, né? Então, para algumas situações, para os ácidos hipereutetoides, essa temperatura são as mais adequadas para ácidos carbono comuns, né? E o resfriamento lento, se eu tiver uma peça grande, pode ser até o ar, mas normalmente o resfriamento se dá no forno. Então, isso aqui a gente já comentou com vocês, ó. Quais são os constituintes, as microestruturas? No hipoeutetoide, ferrita e perlita grosseira. Agora a gente vai ter que começar a falar disso, porque lembram-se, na normalização, como o resfriamento é mais rápido, eu formo uma perlita mais fininha. Então, no recozimento, eu tenho ferrita e perlita grosseira. Para o aço eutetoide, como é que é mesmo? Quanto ele tem de carbono, o aço eutetoide? Nossa, não me lembro, professora. 1080, ele tem 0,8, né? Eu vou formar só perlita. Só que a perlita vai ser mais grosseira, porque a velocidade de resfriamento ela é mais lenta, eu consigo engrossar as lamelas. E no hipereutetoide, a sementita mais perlita grosseira. Muito bem. A perlita grosseira, ela é boa para
ela melhora a usinabilidade para aços de baixo médio carbono, até uns 0,6 de carbono. Acima disso, a quantidade de carbono é tão alta que mesmo a pelita grosseira não é suficiente para promover uma boa usinabilidade, porque essas lamelas, elas têm uma alta tensão superficial, então fica muito difícil fazer o processo de usinagem. Então, o que se recomenda é que para aços com maiores teores de carbono, se faça um outro recozimento, que é chamado recozimento de esferoidização. Então, para melhorar a usinabilidade de aços com maior teor de carbono, com teores de carbono acima de 0,6, 0,7, o que a gente usa é o recozimento de esferoidização. E aço ferramenta, que é aqueles que têm grande quantidade de carbono, 1%, 0,8%, até mais do que isso, né? E porque, além de tudo, tem grande quantidade de elementos de liga que formam carbonetos que são mais duros ainda, a gente precisa fazer esferoidização, senão não dá para fazer a usinagem. Não fica nem um bom acabamento e muitas vezes é quase impossível de se usinar. Então, aí a gente entra no último tipo de recozimento que a gente mencionou, que é esferoidização ou coalescimento. Então, o que é o objetivo nesse processo? Quem é que é a fase dura da pelita? Não é a cementita? E ela não está no aspecto lamelar? Então eu vou cortar, vou picar essa lamela. Como é que a gente faz isso? Olha, se você oferecer tempo e temperatura suficientes, vai existir uma tendência dessa lamela chegar, dessa pelita, ou melhor, dessa sementita se globulizar. E essa é a situação de maior estabilidade dos aços. Então, vocês vão ver que no revenimento também vai acabar acontecendo isso se eu elevar a temperatura, porque essa é a condição mais estável do aço. Então, vejam, se eu tenho a pelita, que é formada por ferrita e cementita, e se eu vou pegar essa sementita, tirar da forma lamelar e fazer bolinhas com ela, qual é a microestrutura final desse tipo de tratamento térmico? A ferrita é ferrita. E a sementita, ao invés de lamela, vai se transformar em glóbulos. Então, a microestrutura final vai ser ferrita com glóbulos de sementita. Mas, professora, a sementita não é dura também? Verdade, sementita é dura. Mas a forma com que essa fase dura está, ela tem influência. Então, vou dar um exemplo que é muito esclarecedor a respeito disso. Se eu pegar um bastão de vidro e uma bolinha de gude, os dois são de vidro. Vocês sabem que é bolinha de gude, gente? Vocês já brincaram com isso quando vocês eram pequenos? Então, é uma bolinha de vidro. Então, bastão e bolinha são os dois de vidro. Se eu jogar os dois no chão, o que é que vai acontecer? Eles são do mesmo material. O bastão vai quebrar. E a bolinha de gude, ela pode até trincar, mas ela vai quicar. Então, vejam, o comportamento de uma fase tem a ver também com a morfologia como essa fase se encontra. Então, eu estou tirando o bastão, que é a lamela, e estou colocando bolinhas. Então, eu vou ter propriedades mecânicas diferentes. Eu vou melhorar a usinabilidade, porque eu diminuí a tensão superficial, e vou facilitar a deformação a frio. Então, é um tratamento térmico muito utilizado, como eu disse, para aços com alto teor de carbono. Então, olha, aqui está o exemplo. Essa é uma pelita, lembram-se? Essa parte clara é a ferrita e a parte mais escurecida é a cementita. Então, é numa microestrutura lamelar.
Isso é um ácido eutetoide. Se não tivesse escrito, não precisava nem falar, né? Porque eu não estou vendo outra fase aí, a não ser só perlita, certo? Muito bem. Aqui já começou um processo de esferoidização. Então, vocês estão vendo que a lamela ela está sendo quebrada, né? Eu já tenho umas bolinhas que eu já consigo enxergar e o tamanho das lamelas ele vai picando, né? Vai ficando, não vai ficando tão contínua. E olha aqui, ó, o que acontece. Esse é um aço que tem 1,05% de carbono. Olha só, parece um sagu essa do lado direito aqui, né? Um monte de bolinha, bolinha do quê? Cementita, num fundo de ferrita, né? Se você olhar aqui à direita, você vai ver que essa bolinha é clara. Lembram que eu falava para você que com esse ataque de Nital, ou Vilela, ataca o contorno da fase, não ataca a sementita. Você viu que ela não é pretinha? Ela é branquinha. Mas se eu fizer um outro ataque, a sementita aqui, do lado esquerdo, ela vai aparecer mais marronzinha, né? Fica bonito, né? Esse não dá um padrão de tecido muito bonito, né? Bom, então vamos continuar. Os meus alunos sabem o que é isso, eu vivo discutindo com eles esse negócio. Muito bem. Quais são as temperaturas utilizadas para fazer esse tipo de recozimento? Aquecimentos logo abaixo do limite inferior da zona crítica. Então já sei. Próximo de 723 graus Celsius, mantém um tempo prolongado, às vezes até 32 horas, fica lá no forno, para desestabilizar essa lamela. Ou, o que é muito utilizado, é subir e descer a temperatura em torno do limite inferior da zona crítica. Vamos lembrar qual que é o limite inferior da zona crítica mesmo? 723 graus Celsius. Então, fica lá, ó, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Isso acaba desestabilizando e forma, então, da lamela forma o glóbulo. Então, aqui, ó, vocês têm um quadro, né, um diagrama mostrando quais são as temperaturas. Estão vendo homogeneização lá em cima, dentro do campo alfa, do campo gama. Gama quem é mesmo? É a austenita, né? Que é CFC. Então, ó, a homogeneização é feita em altas temperaturas para melhorar a difusão. Depois tem a normalização, que nós vamos ver agora na sequência, mas se vocês já olharem aí, as temperaturas são mais altas do que no recozimento pleno, né? O recozimento pleno é essa faixa que pega hipoeutetoides 50 graus acima do limite superior da zona crítica, hipereutetoides 50 graus acima do limite inferior da zona crítica. Aqui eu falei inferior ou superior? Então, vocês estão vendo, né? Superior. Esferoidização, como eu falei, próximo da temperatura, bem próximo dos 723. Recozimento de recristalização e alívio de tensões são recozimentos subcríticos, né? Estou para baixo da zona crítica. Bom, então agora vamos falar da normalização. Vocês viram que as temperaturas são maiores, então, para aços hipoeutetoides e eutetoide, 30 graus acima do recozimento pleno. Então, ela está naquela faixa superior. E o hipereutetoide, 50 graus acima do limite superior da zona crítica. Então, para esse tipo de tratamento térmico, tanto para os aços hipoeutetoides como hipereutetoides, eu estou sempre dentro do campo austenítico, né? Então, eu tenho que austenitizar para depois fazer um resfriamento, normalmente ao ar. Se a peça é muito grande, muitas vezes é feito com ar forçado, né? Então, põe lá um ventilador para melhorar e para acelerar um pouco o resfriamento. Então, aí, o que é que a gente vai formar como microestruturas?
Bom, eu não precisava nem mostrar aqui para vocês, porque a gente já conversou disso na aula prática, né? Hipoeutetoide, ferrita e a pelita mais fininha. No eutetoide, pelita fina, aquele borrão que eu nem enxergo direito, e o hipereutetoide também. Tanto é que eu não sei, eu não consigo distinguir um do outro, porque os dois estão com uma pelita tão fina que está borrado. Qual que é a diferença desse para a normalização, para o recozimento pleno? Lá a pelita era grosseira, eu tinha também ferrita para o hipoeutetoide e para o hipereutetoide eu tinha aquela fase em contorno de grão, lembram-se a sementita que formava o riozinho, que é essa fase que não é legal porque ela é muito frágil. Então, na normalização eu consigo remover essa sementita de contorno e com isso eu consigo distribuir melhor os carbonetos, digamos assim, né? Muito bem, olha, estou comparando aqui dois aços, vocês já viram isso lá no quadro da microscopia, né? Vou perguntar para vocês, quem é recozido e quem é normalizado? Será que vocês sabem falar para mim, depois do que a gente já viu lá? Então, pelita mais fina, vai ficar mais borradinho. Eu tenho também tamanho de grão menor. Lembram-se que eu falei isso para vocês? Tamanho de grão menor. Por quê? Porque resfria mais rapidamente, não dá tempo do grão crescer. Então, só com essas dicas eu consigo saber que do lado esquerdo eu tenho um aço 1040 normalizado e na direita eu tenho recozido, né? É bem diferente uma situação da outra. O 1080 também, ó, eu consigo ver uma pelita mais grosseira do lado esquerdo e uma pelita mais fina do lado direito. Quem é que promove uma pelita mais fina? Então, as lamelas mais fininhas. Normalização. Então, do lado direito eu tenho um 1080 normalizado e do lado esquerdo eu tenho um 1080 recozido. Muito bem. Então, resumindo, né, o que a gente tem é que esse espaçamento interlamelar da pelita, ele é mais fino. Por que no normalizado? Porque ele depende da velocidade de resfriamento. Para aumentar a difusão, o espaçamento entre as lamelas diminui, porque se reduz a distância que o carbono percorre para se distribuir entre a ferrita e a sementita. Então, com isso, é aquilo que eu falei para vocês, ele começa a andar, porque na difusão ele anda, ele começa a andar e já baixou a temperatura e ele não conseguiu ir longe, né? Ele ficou pertinho. Então, a lamela fica mais fininha. Então, em resumo, o aumento dessa velocidade de resfriamento comparativamente ao recozimento conduz à estrutura com pelita mais fina, tamanhos de grão menores e uma quantidade de fase proeutética ou que mais? Essa fase primária que se forma nas orelhas em menor quantidade. Então, eu vou ter menos ferrita proeutética ou primária e não vou ter sementita de contorno, né? E com isso a gente chega à conclusão que a velocidade de resfriamento é um meio de controlar a microestrutura, como a gente já tinha falado.